E o programa Hora da Notícia hoje realmente veio fazer um bate-bola. Nós estamos aqui num dos principais cartões postais da cidade de Guaíra. O lugar que o guairense mais gosta de estar, né? Onde pratica seu esporte, joga seu basquete. Ao fundo aqui tem a quadra de vôlei de areia. Hoje também vamos acabar com os mitos, né? E vamos trazer a verdade sobre o Guaíra Open. E para falar comigo, para bater essa bola, esse show de bola, tá aqui, ó. Renato Moreira. Tá bom, Renatão? Obrigado por estar recebendo o programa Hora da Notícia. Ô Marcelo, obrigado pelo convite, né? A todos vocês, é um prazer estar aqui, né? E estamos aí à disposição da população. Renato, eu escolhi esse ambiente aqui, porque eu acho que é um ambiente que os guairenses mais gostam, né? Aqui está o Lago Maracá de fundo, essa quadra de basquete, a pista de atletismo. Muito em breve tem ali, né, um novo espaço para o guairense. Você já podia até falar um pouquinho, né, desse espaço. E aqui também a quadra de vôlei de areia. Na realidade, muitos mitos sobre quem deu o pontapé inicial no Guaíra Open. Na realidade, você como professor, como educador, na realidade eu acho que você entrou na política para do esporte, né, Renato? Marcelo, é um lugar que me traz grandes recordações, né? A minha vida inteira foi pautada por exemplos que eu tive na minha família na área de esportes. O meu tio Valdemar Moreira, caguairense, o meu pai a vida inteira sempre muito ligado a esporte. Aliás, veio para Guaíra para jogar na Guairense na época. Meus irmãos, adeptos ao esporte, e não poderia ser diferente, filho de professora, né? Sobrinho de atleta de futebol e filho de atleta também, né? Meu pai na época era goleiro, não poderia ter outra formação acadêmica que não fosse a educação física, né? Em relação ao que nós temos aqui de questionamento em relação ao Guaíra Open, filho bonito, todo mundo quer ser pai. Na realidade, a gente, só para o nosso amigo internauta, o guairense entender, na realidade nós não estamos aqui nem para causar mais polêmica, mas na verdade, a verdade é uma só, né? O Guaíra Open foi um nome criado na gestão enquanto o Renato era secretário de esportes, mas você começou lá no clube de campo, não foi? No vôlei de areia? Na verdade, nós temos todo um acervo, né, de informações através dos jornais da época, né, lá no Museu Municipal, e que dá para acompanhar nitidamente. Outro dia eu fiz uma pesquisa acompanhando. É um evento grande que ficou conhecido nacionalmente, mas que iniciou-se no Grêmio Literário Recreativo 18 de Maio. Assim como o ECAL também deu o seu primeiro pontapé no Grêmio. Na época eu trabalhava na prefeitura, né, que eu comecei muito cedo, e eu fazia os eventos lá, só que os eventos no clube de campo era só para sócios. E qual que era a meta? Atingir o maior número de pessoas, de praticantes possíveis. Então, nós tínhamos divisões, aquele que sabia jogar era uma divisão, quem não sabia, mas estava a fim de participar era outra. Só que nós tínhamos um problema, os meus alunos, que eu dava aula o ano inteiro na prefeitura, que não eram sócio do Grêmio naquela oportunidade, eles não podiam participar do campeonato, porque lá era só para sócio. Aí nós tivemos a ideia de trazer aqui para o Lago Maracá, que já é um espaço maravilhoso, que nós não temos na nossa região um espaço desse, né? E junto com isso aquela vontade que o pessoal tinha de participar. Os atletas que eu tinha na prefeitura eram atletas de quadra, e era uma modalidade nova, uma ferramenta nova. Tanto é que na época nem existia muita divulgação do vôlei de praia aqui no Brasil, né? E aí nós começamos a fazer de uma maneira um pouco tímida, apenas 2 quadras, sem arquibancada, né? Eu organizava, apitava, e as pessoas vão entender o que eu estou falando, porque todo mundo em Guaíra lembra do Renato enquanto professor, enquanto organizador de evento. E ninguém lembra do Renato enquanto atleta, porque a minha vida de atleta chegou até os 17 anos.
Quando eu tinha 17 anos eu já organizava, então ou eu jogava ou eu apitava e organizava. Até os 17 você praticou todas as modalidades? Ah, eu gostava de tudo, natação, futebol. Você tá enferrujado ainda ou você? Basquete. Consegue? Vou brincar. Vamos ver. Ixi, eu acho que, vamos ver se eu, não é o meu forte não, mas vamos ver se eu dou conta de fazer. Aí, Renato, realmente, vamos ver se você consegue, Renato. Aí sim. Renato, então daí que partiu esse desejo, essa vontade? Como nós começamos primeiros, nós tínhamos uma equipe muito boa, uma turma muito boa, que pensava como nós pensávamos, de realmente fazer o evento também por diversão, sim, mas de levar lazer àquela população de Guaíra mais carente também. E aí aconteceu da gente montar essa comissão e começar a fazer, né? Nós saímos do clube de campo como esporte de verão, viemos aqui para o Parque Maracá como vôlei de areia e depois nós passamos a chamá-lo de Guaíra Open, porque nós introduzimos o futevôlei e o basquete de rua, que é o street, né? Então como que eu iria chegar num lugar, chamar uma pessoa para jogar basquete de rua num campeonato que chamava vôlei de areia? Então nós mudamos, colocamos o Guaíra Open, que está até hoje. Tem muita gente que ajuda na organização do evento até hoje, que participou das primeiras lá atrás. É legal falar, e eu tenho tranquilidade em dizer isso, porque eu comecei com o Renato aqui, como um dos animadores, juntamente com o Silvio Júnior. Quando a gente fala que o evento começou lá no Clube de Campo, no Grêmio, juntamente, né, com essa bagagem veio o Jaime do Fisk, veio a Luísa Guitone, né, veio a Isildinho do Jornal Guaíra. Foram pessoas que foram, né, que abraçaram essa causa junto com você e outros esportistas que ajudaram então no verdadeiro Guaíra Open. Marcelo, e assim como a lei está para a vida, as regras estão para o esporte. Então aqui nós ensinamos para muita gente que nós precisamos seguir regras, e a pandemia veio para nos mostrar isso, que a gente precisa ter disciplina no nosso trabalho, na nossa vida, no dia a dia, na nossa profissão. E o que me deixa muito orgulhoso, Marcelo, é que eu tenho muitas pessoas que eram atletas, que foram alunos meus e que também optaram por ser profissionais da área de educação física pelo bom exemplo que nós dávamos aqui, né? Pela maneira que a gente tratava nossos atletas, os nossos amigos. Hoje eu tenho vários amigos que foram alunos meus. E muito mais do que isso, são pessoas que não foram para o caminho errado, que infelizmente a gente vê que está cheio aí no Brasil inteiro, aliás no mundo inteiro, mas graças a Deus aquelas pessoas que fizeram parte desse métier de alunos, de amigos que eu tinha, né, que eu tenho até hoje, são pessoas do bem, que optaram por trilhar o caminho do que é certo, do que é correto. Isso é muito importante, porque mais do que a gente ter um salário digno, né, mais do que ter uma boa família, mais do que ter, né, a gente está aqui para seguir uma missão. E eu acredito que a minha missão é essa. Renato, é até legal você estar dizendo isso, porque Renato professor, Renato educador, formado em educação física, foi secretário de esportes, mas hoje cresceu muito, né? A pasta hoje de esportes, a gente vê, principalmente hoje com a rede social, muita gente às vezes reclamando, cobrando, né? Falta isso, falta aquilo, mas a pasta do esporte cresceu demais, né? Hoje o Guaíra atende diversas modalidades, não dá para ficar, né, voltado a uma modalidade só. Por que eu estou te perguntando isso? Você está ao lado do prefeito Zé Eduardo, você é vice-prefeito, você ocupou recentemente uma pasta muito importante, que é da educação e também englobava o esporte. Quer dizer, tudo isso pelo amor que você tem nessa modalidade. E aí eu te pergunto, aproveito, o prefeito Zé Eduardo, ele fez muito pelo esporte? Sem sombra de dúvida, nós fizemos muito por Guaíra, sem sombra de dúvida. É um marco na história de Guaíra. Antes de entrar na sua pergunta, eu queria dizer que eu sou uma pessoa iluminada pela família que eu nasci, pelo berço que eu fui criado, pelos pais que eu tive e tenho meu pai até hoje, né, pelo seu Graciano, pelo Valdemar Moreira, pelos amigos que eu sempre tive, pelos meus amigos de faculdade.
Pelos 8 anos que eu fui secretário de esporte, fiz amigos, pelo grupo que trabalhou comigo durante esse tempo, pelos 8 anos de vereador que eu tenho muito orgulho. Se no Brasil tem alguém que tem vergonha de falar que é político, eu não tenho. Eu tenho orgulho de falar que eu trabalho pela minha cidade. E um dia nós vamos fazer um programa, Marcelo, para falar do Renato Moreira, secretário de esporte, secretário de educação e vereador e vice-prefeito. O que nós conseguimos avançar aqui em Guaíra. Então eu sempre tive muito orgulho. E agora, recentemente, um orgulho muito grande de fazer parte de uma equipe que vai entrar para a história de Guaíra como uma equipe que mesmo na adversidade financeira que o país se encontra, na dificuldade financeira, nós conseguimos pagar todas as contas da prefeitura, nós pagamos o salário do funcionário em dia, nós pagamos o fornecedor em dia, nós fizemos todos os eventos sem nenhuma exceção, certo? A não ser agora, nesse momento de pandemia. Que é uma questão mundial? Que infelizmente aconteceu agora. E eu costumo dizer, Marcelo, que nós não tivemos 4 anos de governo. Às vezes a gente vê na rede social aquelas pessoas que são contra. Eu até respeito a opinião de todo mundo. Mas falar que está deixando para fazer no último ano não é verdade. Porque o Zé Eduardo não teve 4 anos de gestão, ele teve 2. O primeiro só pagou conta e arrumou a casa, e o último com pandemia. E nós estamos de um limão fazendo uma limonada. O Zé Eduardo tem feito investimentos no momento em que o país inteiro está parado. E nós estamos avançando. Então eu tenho muito orgulho, Marcelo, de fazer, primeiro, parte dessa equipe e, segundo, ser vice-prefeito ao lado de uma pessoa que é meu ídolo, o Zé Eduardo. Ele é um líder de gestão, ele é um líder político. E eu fico muito à vontade para estar falando isso, porque a cada dia que nós reunimos para falar sobre os problemas de Guaíra, é uma aula de gestão que o Zé Eduardo nos dá. Você sabe o legal disso tudo, né? Desse sentimento que você passa para o nosso internauta, né? Para a família guairense, você está expressando uma coisa que há muito tempo a gente não vê, Renato. Por quê? Se a gente puxar o histórico da política guairense, a gente vê várias formações que fizeram só para ganhar política, mas não deram continuidade. E a gente nota aí que você junto com o Zé Eduardo, vocês estão fazendo um trabalho com todas essas adversidades e a gente já tem ouvido aí na cidade, inclusive o prefeito já disse que a chapa é a mesma, que vocês são futuros pré-candidatos para a próxima eleição. Quer dizer, a formação vai se manter com o intuito de dar uma continuidade, é isso? Primeiro, eu queria te falar que dá certo, porque nós não misturamos água e óleo só para ganhar eleição. Nós não fizemos uma junção de pessoas só para ganhar eleição. Nós fizemos essa junção porque o Zé, que é o melhor de Guaíra, e eu também. E nós, do Cidadania, nós sempre deixamos o Zé Eduardo e toda a equipe da prefeitura muito à vontade em relação ao nosso partido, em relação aos nomes. Eu fui para a área de educação porque o Zé Eduardo me convidou. Não foi uma imposição, como não foi uma imposição do Jorginho para a saúde, como não foi uma imposição o Zé Carlos pegar o setor de obras. Nós montamos uma equipe com experiência suficiente para fazer todos esses investimentos que nós estamos vendo Guaíra, né, passar pela experiência que nós temos dentro do município de Guaíra, dentro da vida pública. O que é você ter experiência? É você não errar 2 vezes a mesma coisa, é você não cometer o mesmo erro 2 vezes. E isso deu condições e deu base para que o Zé Eduardo acertasse, e muito. Quando as pessoas param para questionar o que foi feito nos 4 anos, Marcelo, eu tinha que fazer um programa aqui para te falar que nós trocamos todo o asfalto da cidade, toda a iluminação da cidade, o cemitério da cidade, a UPA da cidade, os PSF da cidade, a Santa Casa da cidade, o pronto-socorro. Eu sou da época, para você ter noção, estou fugindo um pouco do assunto, mas eu sou da época em que as pessoas falavam que o pronto-socorro tinha que ter um corredor que ligasse o pronto-socorro à Santa Casa. Porque era um absurdo, e eu sou da área de educação física. Eu cansei de levar criança que quebrou um braço, que é normal, que torceu um tornozelo, que precisava fazer
um raio-x, você tinha que sair do pronto-socorro e dar a volta no quarteirão para entrar na Santa Casa para fazer esse tipo de exame. O Zé Eduardo foi lá e fez o pronto-socorro dentro da Santa Casa. Então a grande diferença da gestão do Zé Eduardo e das outras é que os outros tentaram fazer. O Zé Eduardo fez. Você bateu nessa tecla aí que eu acho importante. A gente acabou ouvindo muito, o pessoal usando na rede social, deixou para fazer no último ano, deixou para fazer no último ano. E você bateu nessa tecla assim, de peito aberto. Não, foram só 2 anos, o primeiro pagando conta e o último de pandemia. Então na realidade assim, mesmo com esse curto prazo de gestão, você acredita que vocês fizeram muito? Eu não acredito, eu tenho certeza. Está ficando alguma coisa para trás? É óbvio que está ficando, porque o tempo é curto. 4 anos, você muda uma gestão financeira, mas em 4 anos você não muda o comportamento. Nós precisamos melhorar o comportamento de Guaíra enquanto munícipe, enquanto cidadão guairense. Nós precisamos melhorar a nossa parte. E vou dar um exemplo claro para isso. Quantas e quantas obras o governo fez nesses 4 anos e que vândalos vão lá e quebram? Isso aí, Marcelo, é dinheiro do contribuinte, do seu imposto, do meu imposto, do seu imposto que está me assistindo e que está indo para o ralo, porque nós arrumamos, a pessoa foi lá e quebrou. É desse comportamento que eu estou falando. É de você valorizar o ser humano enquanto cidadão guairense. É você devolver para o cidadão, não é dando uma cesta básica ou dando um tapinha nas costas. É o cidadão sendo bem atendido lá na ponta da rede da saúde. É o cara ter a dignidade de trabalhar meio período para a prefeitura, como o trabalho cidadão, e no final do mês receber o seu dinheiro. É você chegar na Santa Casa e ter um aparelho de tomografia que há 20 anos que eu escuto as pessoas falarem que Guaíra tinha que ter um aparelho de tomografia. Se você perguntar para mim, os outros prefeitos não queriam ter comprado o aparelho de tomografia? Queriam, mas quem comprou foi o Zé Eduardo. Então é disso que eu estou falando. Quem conseguiu mobilizar a sociedade civil organizada para reformar a Santa Casa através da Dona Edna, isso não aconteceria se nós não tivéssemos um prefeito com credibilidade. Montar a diretoria da Sogub, montar a diretoria da PAI, que todos sabem que nós pegamos com dificuldade. As pessoas toparam o desafio porque o Zé Eduardo é uma pessoa que transmite essa credibilidade. Então foi isso, Marcelo. De uma maneira geral, eu me considero uma pessoa abençoada por tudo isso que eu estou te falando e por estar, ao longo dos meus 51 anos, tendo uma aula por dia de como se deve tratar o recurso público. Para encerrar, Renato, essa primeira parte, que nós estamos falando do esporte, a segunda parte nós vamos falar com o Renato também, num outro programa sobre educação. Nessa primeira parte, falando do esporte ainda, lá atrás, eram poucas as modalidades. Futebol, futebol de campo, basquete, um pouco de judô. Hoje, como eu já tinha dito no início do nosso programa, é um leque. São várias as modalidades. E a gente sente que, de repente, não dá para atender com excelência todas as modalidades. Mas você acha que hoje, se a gente pôr um percentual aí, o Guaíra atende qual o percentual dos esportes global? Quando a gente sai para fora e vai para os jogos regionais, uns jogos abertos, ou leva atleta para fora para competir, eu até gostaria que vocês ouvissem alguns atletas também. Todos eles sabem que praticar esporte hoje, recebendo verba de poder público, é muito difícil. Geralmente os patrocínios vêm da iniciativa privada. Mas Guaíra é uma exceção. Guaíra, durante esses 3 primeiros anos, não faltou transporte para o pessoal que disputa liga, para jogos regionais, né, para amistosos, para festivais, não faltou. Guaíra, todos os eventos esportivos foram cumpridos. Hoje nós temos em Guaíra o Rato, que foi por muito tempo o armador da seleção brasileira de basquete. Inclusive que me emprestou a bola aqui hoje, viu? Que está em Guaíra, dando aula em Guaíra. É claro que nós estamos respeitando esse período de pandemia, que é impossível, nós não podemos ser irresponsáveis de fazer aglomerações dessa forma.
Mas nós temos o Rato, nós temos o Stefânio no judô, que tem mais de 400 alunos. Nós temos pessoas ligadas ao futebol, o Kiko, o Jesuíno, o próprio Zé Goiaba, o Sinomar, o pessoal da secretaria, que também tem o futebol. Nós temos um trabalho feito no vôlei, pelo Maxwell, pelo Nonô, né, ajudado pelo Fabinho, pelo Rafael, o gringo. Ou seja, nós temos uma estrutura aqui em Guaíra. Apesar da cidade ter 40 mil habitantes, nós temos cidades com 80, com 100 mil habitantes que não têm a estrutura esportiva que nós temos em Guaíra. Aí você me falar, vai me perguntar, mas nós temos um atleta de ponta, profissional, que precisa de verba para viajar fora do país ou para fazer algum outro tipo de intercâmbio e que não tem aí o apoio total da Prefeitura de Guaíra. Mas isso já não é por conta da Prefeitura, não é obrigação da Prefeitura. Aí a pessoa tem que se mexer também e ir atrás de patrocínio. Até porque vocês precisam prestar conta. Eu, quando eu era secretário de esportes, né, nós tínhamos algumas pessoas que competiam fora do país. O Bergô era uma delas. Já viajou várias vezes. A prefeitura ajudava um pouco e eu punha o Bergô no carro e saía pedindo patrocínio na cidade inteira para ajudar a viagem dele, que eu achava importante também o incentivo. Né? Isso é uma situação. Nós tínhamos judocas de Guaíra que representavam outras cidades, que davam mais condições, mas nem por isso a gente deixava de ajudar. Assim como hoje nós temos judocas de Guaíra que participam do projeto Futuro, mas que quando precisam vir para Guaíra a gente arruma um passe, ou quando a gente vai competir fora, a gente arruma o transporte, arruma a alimentação, a taxa de inscrição, a taxa de arbitragem, né? Enfim, é óbvio que nós precisamos melhorar, é óbvio que nós precisamos avançar, mas nós tínhamos prioridades. Então não dava para a gente fazer tudo no esporte, sendo que na saúde nós tínhamos 2 ambulâncias funcionando só. Hoje nós temos 11. Então era uma questão de prioridade. Não dava para você investir tudo no esporte, sendo que tinha gente sendo enterrado no cemitério na calçada, poxa. É a questão de prioridade. Não dava para investir tudo no esporte, sendo que a cidade era um queijo suíço. Todo mundo sabe disso. Aliás, hoje a gente vê o tanto de gente andando de patins, andando de skate. Mas por quê? Porque hoje resolveu-se o problema do asfalto de Guaíra. Falta algumas coisas também. Tem lugar que tem que passar rede de amianto. Então você que está me ouvindo, não é que nós não vamos fazer. Nós vamos. Mas nós precisamos passar o amianto primeiro para depois passar o recap. E isso se chama planejamento e gestão de recursos públicos. Renato, brigadão esse bate-bola. Se a gente ficar aqui, a gente... vai noite afora falando de esporte, que é um assunto muito gostoso. E para encerrar, lembrando que vai ter a segunda parte ainda, você vai acompanhando nosso canal, nosso Facebook, o Renato falando sobre educação. Mas eu preciso acertar, apesar de não fazer o meu perfil, não, eu tenho que fazer uma cesta para nós fechar o programa. Vamos ver se eu consigo. Yes!